Uma semana que promete e não promete pouco para o torcedor vascaíno não. Muito pelo contrário, promete muito. Além da partida que teremos amanhã contra o Boa Vista em São Januário às 7h30 da noite, a semana também aguarda novidades com relação a contratações, principalmente se tratando da grande promessa cruzmaltina Andrei Santos. A expectativa é que nos próximos dias venha chegar a um desfecho a negociação pelo retorno do atleta. E temos aqui agora, neste Boa Noite Gigante, novidades a trazer a vocês sobre as negociações. O Vasco colocou à mesa a primeira proposta. O Andrei respondeu. Como estão as negociações? Iremos falar já já aqui a vocês neste vídeo e também muitas outras novidades. Falaremos sobre o atacante Lelê, do Voltaço, que novamente voltou a brilhar no Campeonato Carioca com a camisa do Gigante de Aço. Falaremos também sobre a partida de amanhã entre Vasco da Gama e Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Expectativa aí de novidade na escalação para esse jogo. Expectativa inclusive de retorno de alguns atletas. E é claro, iremos trazer tudo o que vai acontecer a vocês aqui agora neste Boa Noite Gigante. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas Moretti, esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, meus amigos, se você está chegando aí pela primeira vez, eu peço já a sua inscrição, mas principalmente a sua ajuda. Antes, é claro, agradecer, pois muitos de vocês vêm dando uma força excepcional. Infelizmente, eu passei o dia aí de carnaval, ou aliás, hoje, dias de carnaval, domingo, segunda e terça, sem postar vídeo. E volto a repetir o que eu venho falando em todos os meus vídeos postados aqui no YouTube. O YouTube funciona através de engajamento. Se eu coloco vídeo, o YouTube divulga. Se eu paro de colocar vídeos, o YouTube para de divulgar os meus vídeos. Então, por ter passado esses 3 dias, sem postar, o YouTube tá dando uma travada na divulgação do meu conteúdo. Então eu venho aqui, de verdade, pedir aí a sua ajuda. Se você gosta do nosso canal, se você curte o nosso conteúdo, não saia desse vídeo sem deixar aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar. Além disso, larga aí também o dedo no botãozinho inscrever-se. Venha se inscrever no nosso canal, pois queremos chegar logo logo aos 90 mil inscritos e contamos com você. Além disso, é claro, se inscreva também, compartilhe o nosso canal e deixe aí nos comentários. Tá empolgado com o retorno do Andrei? Deixe a sua opinião aqui embaixo. Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu ia começar aqui falando, né, sobre a situação da partida de amanhã, falando sobre Lelê, ia tentar realmente segurar o máximo possível aqui no vídeo, mas não vou fazer isso. Vou falar logo sobre aquilo que interessa, porque é aquilo que você quer ouvir, que é sobre Andrei Santos. Eu tenho certeza que você vai curtir tanto o vídeo que vai ficar até o final. Mas eu já quero começar falando sobre aquilo que de fato interessa ao torcedor vascaíno, que é sobre o retorno da nossa pérola. E eu gosto muito de sempre introduzir, sempre explicar desde o início o que está acontecendo sobre a situação do Andrei, porque com toda certeza tem alguém aqui que está chegando de paraquedas no vídeo e não está entendendo nada do que está acontecendo com relação ao retorno do atleta. E já te falo, o Vasco vendeu o Andrei ao Chelsea no final do ano passado por 12,5 milhões de euros. E já te antecipo também que o Chelsea já pagou a primeira parcela desse valor, ou seja, 6,250 mil euros agora, no início do ano. O Vasco já recebeu esse valor e já está com esse valor em mãos. Inclusive teria que repassar ao Andrei 30% desse valor, pois isso está em contrato. Na renovação contratual do ano passado, o Vasco, que tinha 100% dos direitos econômicos, com a renovação passou a ter 70% e os outros 30% a ficar com o empresário do jogador. Então, já fique com isso na sua cabeça. O Vasco recebeu 100% dos direitos econômicos, ou seja, 100% do valor, aliás, 6,250 mil da primeira parcela, mas não pagou aquilo que deveria ter pago ao Andrei. E qual é a situação nesse dado momento? Na semana passada, assim que foi divulgado que o visto não foi liberado, o Andrei negociou com o Palmeiras e avançou nas negociações. Porém, a partir do momento que o Chelsea começou a impor algumas condições no negócio, o Palmeiras começou a dar alguns passos para trás. Quais seriam essas condições? Empréstimo até o meio do ano e a liberação para o Mundial Sub-20, que vai acontecer em maio na Indonésia. Deu isso, as condições foram colocadas e o Palmeiras negou. Ou seja, as negociações melaram com relação à ida do Andrei por empréstimo até o Palmeiras. O Galo não aceitava as condições de negócio, o Flamengo
foi descartado desde o início e o Vasco da Gama se tornou o principal time a ter o Andrei Santos para o restante do ano. E nesse momento, torcedor, eu falo a vocês, entre Chelsea e Vasco, está tudo certo, está tudo acertado. O grande problema é entre Vasco da Gama, eu não vou falar Andrei como grande apurador, gente, é um grande jornalista, é um grande apurador, é um dos principais hoje, não apenas do Vasco, como da imprensa brasileira, o Lucas Pedrosa vem falando, que é o Andrei, mas eu não vou colocar em nome do Andrei, irei colocar em nome do Giuliano Bertolucci, que é o empresário do jogador. A postura do Andrei, antes de ser agenciado pelo Bertolucci e após ser agenciado pelo Bertolucci, são duas completamente opostas, diferentes, nada a ver uma com a outra. E o que aconteceu? Realmente, o Vasco está negociando hoje com o Andrei. Porém, lembra que a gente falou algum tempinho atrás, alguns minutos atrás, que o Vasco não pagou aquilo que deveria ao Andrei? Exatamente por isso as negociações nesse momento estão travadas, pois Giuliano Bertolucci colocou na mesa. Se o Vasco quer ter o Andrei, terá que pagar o valor dos 30% dos 6 milhões e 250 mil euros que recebeu. Inclusive, gente, em uma apuração realizada pelo próprio Pedrosa nessa parte da tarde, e eu não vou cravar porque eu não vou ter certeza, porque realmente é algo que é impossível de eu ter essa certeza, mas eu tenho o cheirinho, a gente conhece o cheirinho, para quem é apurador, para quem é setorista, sabe muito bem que muito provavelmente o Pedrosa está apurando diretamente com o Giuliano Bertolucci e a matéria toda ali baseada naquilo que o Bertolucci fala a ele. E o que o Pedrosa vem passando e passou nessa tarde de hoje é o seguinte: o Vasco fez uma proposta para pagar em 3 vezes, com o primeiro pagamento sendo feito na próxima sexta-feira, e não divulgado quando seriam os outros 2. E segundo informações do próprio Pedrosa, o Andrei ficou chateado com a atitude do Vasco e não aceitou. Cravo aqui a vocês, dificilmente isso existiu. Não por um erro da apuração do Pedrosa, mas por uma tentativa do empresário e jogador impressionar o Vasco a pagar esse valor, se é que vocês estão entendendo o que eu estou falando. E o Pedrosa ainda complementa na informação que ele passou na parte da tarde, que segundo o staff, ou seja, a pedido do próprio Giuliano Bertolucci, o contrato prevê o repasse dos 30% em 10 dias depois do Vasco receber o dinheiro do Chelsea, e confirmando que o Vasco não pagou. E no final ainda da reportagem, o próprio Pedrosa confirma que isso está sujeito a multa, ou seja, uma pressão muito forte hoje que o Giuliano Bertolucci faz em cima do Vasco da Gama, através do próprio Lucas Pedrosa, para que o Vasco pague esse valor. O que seria necessário, Lucas? No caso, você pode se perguntar para que o Andrei feche com o Vasco. Hoje, o empresário do jogador usou não, né? O Pedrosa está ali para isso, mas utilizou o Pedrosa como ponte para falar. Pagar o valor em 2 vezes. O Vasco pagando o valor em 2 parcelas, o empresário aceita e o Andrei veste a camisa do Vasco da Gama até o meio do ano. Exatamente isso que aconteceu. A venda de 12 milhões de euros foi parcelada em 2 vezes e ele fala assim lá no final, ó: Andrei aceita retornar ao clube se o Vasco parcelar o valor devido em 2 vezes, ou seja, parcelar 30% de 6 milhões e 250 mil euros em 2 vezes. O Andrei está de volta ao Vasco da Gama. Lucas, quanto dá isso? 1 milhão e 800 mil euros, quase 8 milhões de reais, ou seja, 4 milhões nos próximos dias e outro 4 milhões de reais, não sei, no meio do ano. Isso tudo é uma negociação, mas nesse momento a situação está dessa maneira. O empresário está fazendo jogo duro, quer receber o dinheiro. Se receber esses 8 milhões de reais, algo em torno disso, o Andrei vestirá a camisa do Vasco. O Vasco fez uma primeira proposta, parcelando 8 milhões de reais em 3 vezes. O empresário não aceitou. E o empresário deixou bem claro nessa apuração do Pedrosa: parcelando em 2 vezes 8 milhões, o Andrei veste a camisa do Vasco. Vale a pena? De fato, esse empresário está dificultando muito a vida do Vasco da Gama, mas tudo indica, gente, pelo que está andando aqui a carruagem, que o Andrei vestirá a camisa do Vasco, e como a gente trouxe, nessa semana sairá o desfecho. E antes que vocês falem, que eu tô vendo muita gente falar nas redes sociais, isso não é culpa do Lucas Pedrosa. Tá fazendo o trabalho dele, tá apurando da maneira dele, o empresário tá passando as informações necessárias e ele tá repassando elas a todos nós, torcedores vascaínos. É claro, ele é jornalista, ele fala aquilo que o empresário, de certa forma, passa. Se o empresário tá passando dessa forma, ele vai informar também dessa maneira. Eu tô aqui para tentar ajudar um pouquinho no meio do caminho, e é exatamente esse o resumão de tudo que tá acontecendo entre Vasco e Andrei. Parcelando 2 vezes 8 milhões de reais, o Andrei será um jogador do Gigante da Colina. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Qual a posição que você acha que o Vasco deve tomar? Paga, não paga? Coloque aí embaixo. E prosseguindo ainda, gente, quero falar agora rapidamente sobre a partida de amanhã. E no final, finalizaremos esse vídeo falando sobre o atacante Lelê. Sobre o jogo de amanhã, o Vasco, lembrando, entra em campo contra a equipe do Boa Vista às 7h30 da noite em São Januário. Teremos 2 novidades aí importantes para esse jogo. Uma não é tão novidade assim, mas é uma surpresa.
Lateral esquerdo Lucas Piton, que era dúvida para esse jogo, pois segundo informações, lembrando até mesmo, né, que no segundo tempo ele teve que sair, o Paulo Vitor chegou a entrar, pois ele estava com alguns sintomas de gastroenterite, chegou no Rio também com isso, porém participou do treino que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa, aliás, perdão, não treino ontem não, um treino de hoje, domingo, o último treino antes da partida, o que praticamente leva, é claro, a todo torcedor vascaíno a crer que ele estará à disposição. Para quem viu Fala Gigante, eu coloquei o vídeo lá e o Lucas Pedraza aparece de fato treinando junto ao elenco titular. Uma novidade que vai aparecer nessa partida é o atacante Ryan. Ryan será relacionado pela primeira vez pelo técnico Maurício Barbieri para a partida de amanhã contra o Boa Vista. Ele já foi relacionado para os profissionais durante o período que o elenco estava nos Estados Unidos, mas desde que voltou, essa oportunidade ainda não havia sido dada para o Ryan e amanhã deve acontecer. Amanhã o Ryan será relacionado pelo técnico Cruz Maltino. Inclusive, na atividade realizada hoje na parte da tarde no CT Moacir Barbosa, o técnico Maurício Barbieri esboçou já o time titular que deve ir a campo para amanhã. O mesmo time praticamente que enfrentou o Trem do Amapá nessa última quinta-feira. A única dúvida é escalar ou o Alex Teixeira ou o Nenê no meio de campo. O camisa 10 chegou inclusive a hoje ser testado como titular no meio-campo da equipe Cruz Maltina e exatamente por esse motivo pode acabar sim voltando a equipe na partida de hoje contra o na partida de amanhã, é claro, contra o Boa Vista. Com isso, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Pumita Rodrigues, Miranda, Léo e Lucas Piton no sistema defensivo, no meio-campo Rodrigo, Jair e Nenê ou Alex Teixeira e no ataque Gabriel Peck, Eric Marcos e Pedro Raul. Expectativa grande aí para essa partida, expectativa que de fato o Vasco vá com tudo e busca essa vitória. Uma vitória que é completamente essencial, pois hoje quem entrou em campo foi o Volta Redonda. Volta Redonda entrou em campo e venceu, inclusive, venceu aí por 4-0, pelo placar de 4-0, a equipe do Bangu, do técnico Felipe Maestro. E um dos grandes destaques aí desse jogo foi o atacante Lelê, marcando 2 gols e dando uma assistência. Com essa vitória, inclusive, Voltaço chega aí à terceira colocação, com 16 pontos, o Vasco cai do G4 para a quinta colocação com apenas 14. Então tem que vencer amanhã para ultrapassar o Voltaço e o Volta Redonda, o Botafogo e Volta Redonda, chegar à terceira colocação e tirar o Botafogo do G4 do Campeonato Carioca. Sobre o Lelê, mais um destaque, e agora com mais esses 2 gols e mais uma assistência, ele chega aí ao seu 10º gol no Campeonato Carioca, na temporada, e a sua 2ª assistência também no ano. Ou seja, em 10 partidas com a camisa do Voltaço, são 12 participações diretas em gols com a camisa do Volta Redonda. Um grande jogador que negocia com o Vasco já colocou a mesa do Itaboraí Profute, clube que detém os direitos econômicos do jogador, pois ele está apenas emprestado ao Volta Redonda, R$500 mil pelo empréstimo até o final do ano e com uma opção de compra de R$5 milhões por 70% dos direitos econômicos. Além do Vasco, Internacional, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Bahia e Botafogo, também Fluminense, chegaram a procurar o jogador e fazem sondagens diretamente pelo atleta. Um grande atleta, um grande jogador, um grande atacante, mas que nesse momento cravo aqui a vocês. O Vasco tem a prioridade no empréstimo do jogador. Se algum outro clube vier e fazer uma proposta de compra, leva. Mas o empréstimo, a prioridade é do Vasco da Gama. Um excelente atleta que vem realmente dos últimos campeonatos cariocas sendo um dos grandes destaques com relação ao time pequeno. Teve Aleph Manga, teve Chay, né, que logo após foi contratado pelo Botafogo, Aleph Manga pelo Coritiba, se eu não me engano. Mas como o Lelê vem jogando pelo Volta Redonda, eu não me lembro de verdade de um atleta ter grande destaque assim. Vale a pena a contratação? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo aí desse domingão. E é claro, amanhã às 7 horas da manhã, sem falta, estaremos aqui e contamos com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.